Ô crente, fala um negócio pra mim. Tem sal aí no seu saleiro? Tem luz aí na sua lamparina? E por que será sal e não açúcar? Por que será? Eu tô curioso. Vamos ver, né? O pastor Hernandes está aqui, ó, com a Bíblia aberta já para responder essa questão e outras mais no Trocando Ideias. Seja bem-vindo, esse é o espaço para você ter suas perguntas atendidas. Nós estamos aqui prontos para atender alguns amigos hoje. Que privilégio, né? Poder contribuir, buscando esclarecer à luz da palavra de Deus as questões levantadas pelas pessoas. Exatamente. Que bom. Vamos lá então, tem perguntas bíblicas muito interessantes nesse programa. E se você está aí na sua casa assistindo a gente e está pensando, poxa, eu tenho uma dúvida também a respeito da Bíblia, aproveita o pastor Hernandes aqui, manda um e-mail para nós, a nossa produção recebe a sua pergunta e passa para a gente aqui, para o estúdio, para a gente conversar com você também. Então, nós vamos para a pergunta da Adriana, ela é de Curitiba, e ela diz o seguinte, Jesus diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, e também, não vos conformeis com esse mundo. Entretanto, as profecias de Apocalipse têm que acontecer para que a volta de Cristo aconteça. Então, como deve ser a posição do cristão diante da intensidade da apostasia do mundo? Nós devemos nos calar ou lutar? Bom, essa é uma boa pergunta, porque há alguns segmentos evangélicos, Tiago, que dizem assim, quanto pior, melhor, porque significa que Jesus está mais perto de vir. Essa não é a postura bíblica. A posição bíblica adequada, coerente, nós jamais podemos aplaudir o erro, jamais devemos nos alegrar porque o mundo está em convulsão, né, de ponta cabeça, com inversão de valores, porque então as profecias estão se cumprindo, eu tenho que deixar a coisa acontecer mesmo, para vir mais rápido. Não, nós somos uma comunidade, a igreja é uma comunidade de contracultura. O papel da igreja é viver o evangelho, pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. É ser uma comunidade de freio ao mal, é nesse sentido que diz que somos o sal da terra. Só para contextualizar a gente então, pastor, o que significa ser sal e luz do mundo? Veja bem, as duas metáforas retratam a igreja. Uma interna, outra externa. A interna é o sal. Naquela época anterior à refrigeração, o sal era o único elemento que impedia o alimento de se estragar, se apodrecer. Então, o sal é um antisséptico. O sal, ele refreia a decomposição. Então, a presença da igreja no mundo, ela é um freio para que a maldade não acelere com mais rapidez. Ele é um freio de mão puxado para que o mundo não avance celeremente para o abismo. Ela tem esse elemento de ser uma comunidade antisséptica, uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura na sociedade. O sal representa ainda, Tiago, a questão do sabor. É um alimento insípido e horrível. Você pode ter o melhor alimento. Se você não bota nada de sal, ele perde a graça. Então a igreja dá sabor, dá sentido à vida, porque aponta a pessoa de Jesus Cristo. Então essa metáfora, ela é para dentro, ela é interna. Outra coisa, você não precisa de 1 quilo de sal para temperar 1 quilo de feijão. É um pouquinho de sal, tempera uma grande quantidade. A presença de um cristão numa empresa, numa escola, numa indústria, numa família, faz toda a diferença em todo o seu contexto. A metáfora da luz já é externa. Para que existe a luz? Para clarear. Segundo, para apontar rumos. Terceiro, para avisar sobre perigos. Então a igreja é a luz do mundo no sentido de que o mundo está em trevas. E a igreja, não tendo luz em si mesma, mas refletindo a luz, da verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, ela reflete Jesus na sociedade. Nós não aplaudimos a tragédia, nós refriamos a tragédia. Muito embora as profecias estão se cumprindo e hão de se cumprir. Muito bem.
A Marlene Santos mandou a seguinte mensagem para nós. Pastor, até que ponto os demônios têm poder de atuar na vida do cristão? Bom, veja bem, essa pergunta é importante porque nós temos hoje pessoas que vão para um extremo ou para outro. No extremo de cá, eu já escutei gente dizer o seguinte: o diabo não passa nem perto da minha casa porque eu sou crente. É um equívoco. O outro diz, não, uma pessoa crente vai ficar endemoniada, possessa. É o outro extremo. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, numa palavra do Francis Schaeffer, é como se eu tivesse uma casa de 2 andares. Nós vivemos no térreo, neste mundo visível. Nesse segundo andar, que a Bíblia chama de regiões celestes, esse mundo invisível, ele está povoado por anjos de Deus e por demônios. É claro que os demônios têm influência? Claro que têm. Eles tentam. Jesus foi tentado. Nenhum de nós tem dúvida de que a tentação está aí. Quando Paulo vai escrever, por exemplo, em Efésios, ele fala que a luta do homem são 3 inimigos. É o mundo, é a carne e é o diabo, representando, obviamente, os seus demônios todos. Agora, um crente nunca vai ser possuído pelo demônio, porque o crente é templo do Espírito Santo. É impossível que o Espírito Santo e o demônio habite o mesmo corpo ao mesmo tempo. Então, um crente pode ser tentado, ele pode até ser oprimido, mas jamais possuído. A Bíblia não nos autoriza a tratar o diabo e seus demônios com desdém, no sentido, isso é uma formiguinha indefesa. Paulo diz, nós não podemos ignorar os seus desígnios. Por outro lado, a Bíblia nunca nos manda ter medo dos demônios. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Acho que esse é o equilíbrio do ensino das Escrituras. Obrigado, pastor. Valdir Vieira, chegando aqui com a gente com a seguinte pergunta. Por ocasião da morte de Jesus na cruz, houve ressurreição dos santos que estavam sepultados em túmulos. A pergunta é, eles ressuscitaram para viver eternamente ou para voltar ao convívio da sociedade por um período de tempo e morrer novamente? Ele deixa aqui a citação de Mateus 27, de 50 a 53. A Jerusalém que eles entraram foi a terrena ou a Nova Jerusalém? Essa é uma boa pergunta e há poucos dias eu tive discutindo assim, essas duas alternativas com um irmão querido. E eu estou convencido, à luz das Escrituras, que essas pessoas ressuscitaram com um corpo mortal. E elas voltaram a morrer. A Jerusalém que elas entraram não é a celeste, é a terrena. Porque Jesus morreu na Jerusalém terrena. Então, pessoas que haviam morrido, quando Jesus morre, essas pessoas ressuscitam em Jerusalém. Entram em Jerusalém. Quando diz entram em Jerusalém, porque a cidade, o cemitério ficava fora da cidade. Então, muito embora próximo, como Jesus foi crucificado fora da porta, fora dos muros, os sepulcros eram fora também. Você vai a Jerusalém hoje, você percebe que o cemitério fica ali no Monte das Oliveiras, né? Que ficava fora da Jerusalém, fora dos muros. Então, é na Jerusalém terrena, e eles ressuscitaram, como ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o Lázaro, ressuscitou com um corpo mortal. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou com primícias. Ele é o primeiro e o único até hoje que ressuscitou com um corpo de glória. A Bíblia é expressamente clara nisso. 1 Coríntios, capítulo 15, você vai encontrar isso. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que ele é o primogênito dos mortos. Então, não há possibilidade de interpretar que aquelas pessoas ressuscitaram com um corpo de glória e entraram na glória.
porque eles teriam ressuscitado com o corpo de glória antes de Jesus. Jesus, naquele dia, morreu. Só no domingo ressuscitou, com primícias. Primícia é o primeiro, o primogênito. Os outros irmãos vêm em seguida. Então, para mim, não cabe nem discussão, porque, no meu entendimento, está meridianamente claro nas Escrituras que não ressuscitaram com um corpo de glória, mas ressuscitaram com um corpo mortal. Voltaram a morrer. E então aguardam a ressurreição do último dia, diz a Bíblia. Perfeito. Pastor Hernandes, gostou do programa de hoje? As perguntas boas, viu? Boas perguntas, Gostei, né? Gostei muito, porque eu acho que essas dúvidas e esses questionamentos, elas são representativas, né, Tiago? Tem tanta gente que tem as mesmas dúvidas e que bom que a gente pode contribuir um pouquinho aqui para clarear esses assuntos. Muito bem. Se você aí de casa gostou do programa de hoje, dá o seu like aqui embaixo no botão no YouTube, tá bom? E aproveite para compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas conheçam o Trocando Ideias. E para que mais pessoas conheçam a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hein, pastor? É verdade. Nós estamos agora, Tiago, na grande empreitada de colocar a tenda ali no nosso espaço onde nós estamos, e depois avançar para a construção do prédio com 16 andares, com a graça de Deus, para ser a sede da igreja. Tem chegado muita gente, toda semana chega novas pessoas e nós não temos mais espaço. Então, a igreja está alargando o espaço da sua tenda e buscando em Deus ter ali um local muito amplo para acolher as pessoas que estão vindo. E a Igreja de Pinheiros é uma igreja para você e para a sua família. Se você mora em São Paulo, vai lá nos visitar. Fica do lado da Ponte Cidade Universitária. E se você mora fora de São Paulo, participe com a gente pelo canal do YouTube da igreja. É uma igreja bíblica, fiel, generosa, missionária, liderada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, e eu tenho o privilégio de estar lá com ele como pastor colaborador. Muito bem. Se você está aqui na IPP-TV, aproveite e continue na nossa programação. Se você está no canal da Luz para o Caminho, aproveite também os inúmeros vídeos que nós temos aqui com o reverendo Hernandes, tá bom? Aguardamos a sua presença no próximo Trocando Ideias. Um abraço para você. Um abraço, gente, um abraço.